Colégio Evangélico Gamaliel. O futuro do Brasil em boas mãos. Bom dia, meus alunos do 8º ano. Nós vamos para mais uma aula de geografia, tá bom? Nós vamos continuar falando sobre a Guerra Fria. E aí você pode abrir o seu livro na página 27, ok? Na aula passada nós vimos um pouquinho sobre os aspectos do período da Guerra Fria, né? Quando que ela começou, o que ela causou. E aí na página 27 nós vamos falar sobre essa corrida tecnológica, né? Como a Guerra Fria ela impulsionou a ciência, ok? Em março de 1946, e o mundo ainda nesse período estava se recuperando da Segunda Guerra Mundial, e aí Winston, com o seu discurso, ele atacava o comunismo, né? E isso ele atacava com o seu discurso, dando uma resposta para um outro discurso de Stalin, né? Que por sua vez ele considerava o capitalismo uma ameaça à paz mundial. E aí começou a haver esse atrito, né? Entre esses dois líderes aí. E aí estava deflagrada uma guerra jamais declarada oficialmente, mas que durante 50 anos dividiria o mundo em dois blocos e que em vários momentos ameaçou exterminar a humanidade, né? Estava declarada aí a Guerra Fria, tá bom? Mas essa mesma tensão gerada pela queda de braço entre o capitalismo e o socialismo também impulsionaria a ciência e a tecnologia de um modo jamais visto durante toda a história da humanidade. E aí o texto diz o seguinte, né? Por exemplo, o computador que você tem agora, o celular que você tem agora, né? A internet que você está usando até para assistir esse vídeo, a rede, né, que está sendo colocada esse vídeo para você, o seu relógio digital e até as viagens do homem à Lua são de certa forma frutos dessa guerra, né, da Guerra Fria. Nós estamos falando da Segunda Guerra Mundial, nós estamos falando da Guerra Fria, tá bom? Aquela guerra que foi explicada na aula anterior, a guerra pelo poder, a guerra pelo o domínio, mas não com armas, mas através da tecnologia, desenvolvendo tecnologia, né? Cada país querendo ser o melhor na questão tecnológica, tá bom? Então, essa Guerra Fria, ela trouxe esses benefícios, né? O computador, a internet, o celular, a rede que nós usamos para propagar, né, os vídeos. Então tudo isso é fruto dessa Guerra Fria entre esses dois países. Tecnologias das mais variadas áreas foram influenciadas pela Guerra Fria, né? E aí, sem a ameaça do bloco adversário, o desenvolvimento de satélites, de foguetes, estaria em outro ritmo. Se não houvesse essa guerra entre esses dois países, né, com certeza a tecnologia estaria andando em um passo mais lento, né? Nós sabemos que quando há a adversidade, quando tem um adversário, um concorrente, as pessoas elas agem de maneira mais rápida, né? Elas querem apresentar uma solução de maneira mais ágil, mais rápida, né? Então, sem esse bloco adversário, né, como nós vimos, foi dividido após a Segunda Guerra Mundial, foi dividida em dois blocos. E aí, sem o bloco adversário, a criação de foguetes, de satélites, com certeza estaria no ritmo mais lento.
Então esse é o texto que nós vamos usar para responder aí a questão de número 1 e a questão de número 2. Depois você pode dar uma lida com mais calma no texto, tá bom? Mas é um resumo do que o texto quis trazer para nós, ok? Então nós vamos responder agora a questão de número 1 e a questão de número 2. Bom, a primeira pergunta aí do texto é a seguinte: do que o texto fala? O que o texto está falando? E aí nós vamos justificar a nossa resposta, tá bom? Então, do que o texto fala? O texto, ele trata do avanço da ciência e da tecnologia no período da Guerra Fria. Nós vamos colocar aqui fria. Então aí nós respondemos a primeira questão: do que o texto fala, do que o texto trata. O texto trata do avanço da ciência e da tecnologia no período da Guerra Fria, né? Agora nós vamos justificar a nossa resposta, né? Foi nessa época de disputa entre os sistemas capitalistas. Vou colocar aqui. Foi pronto. Então está aqui a resposta da primeira questão, né? Do que o texto trata, e aí justificamos aqui a nossa resposta, né? Foi nesse período, foi nessa época de disputa entre os dois sistemas, o capitalista e o socialista, que a humanidade vivenciou um grande avanço tecnológico, tá bom? Foi aí onde vieram as descobertas. Vamos lá para a segunda questão. A segunda questão diz assim: por que a Guerra Fria se tornou uma ameaça à humanidade? Não era algo benéfico, né? A descoberta da tecnologia e outras coisas. E por que ela se tornou uma ameaça para a humanidade, né? Porque também, né? Porque, vamos colocar aqui, porque foram ok? Então, por que a Guerra Fria ela se tornou uma ameaça à humanidade? Porque não era produzido só tecnologia, como computadores, essas tecnologias benéficas, mas também eram produzidos aí muitas armas, principalmente nucleares, né? Eles se baseavam lá, vendo o exemplo de Hiroshima e Nagasaki, né? Aquela bomba que causou aquele efeito todo, aquela destruição toda. Então essas duas potências aí, né? Esses dois sistemas começaram a produzir também esse tipo de armamento aí. Então por isso se transformou, a Guerra Fria também se transformou em uma ameaça para a humanidade, tá bom? Ok, pessoal, por hoje é só. Eu peço que você faça a atividade lá no seu caderno de atividade, a página 97 e 98, tá? Página Ok, pessoal, por hoje é só. Peço que vocês façam a atividade, né, lá do livro de atividade, página 97 e 98, a questão de número 1 e número 2. Tentem responder aí essas duas questões lá no seu caderno de atividade, na página 97 e 98, questão de número 1, questão de número 2, tá bom? Então um forte abraço a todos aí e até a próxima aula.